segunda obra do dia. Vou encontrar com o André da ProArch e o assunto aqui nesse prédio será sobre toda a parte técnica de uma obra. Vamos lá? Ele já está me esperando. Então aqui nós estamos com o André da ProArch, que vai hoje nos guiar por essa obra, né, André? É isso aí, Cláudia. Vamos dar um passeio na obra para mostrar um pouquinho do que é a gestão, a técnica de toda a obra. Então vamos lá? É um lindo apartamento com uma vista maravilhosa, né? Linda, linda, lagoa e mar. Então vamos. Que são essas luminárias verdes? Não, isso aí são fitas verdes para não pintar a luminária, não precisar sujar a luminária e depois limpar. Eu pensei assim, meu Deus, eu botei isso? André, qual o primeiro item que você observa quando você entra numa obra? Bem, acho que a primeira coisa que sai no projeto é o demolir e construir. A gente tem que ter um olhar bem cuidadoso em função de aonde a gente vai demolir, se existe algum piso existente que vai permanecer em algum ambiente. Nesse caso aqui, a gente demoliu daqui para lá todo o apartamento, mas o cliente resolveu ficar com o piso da varanda. Preservou esse piso. Então esse piso aqui é existente, a gente teve o máximo de cuidado, tá? Às vezes acontece de a gente trocar essa soleira, mas permanece esse piso. Então todo cuidado nesse piso é essencial. Muita atenção sempre no demolir e construir, porque ali já tem toda uma orientação em relação ao que a gente deve preservar no projeto. Então esse é o primeiro item para o André, né? Entrar, ter essas plantas em mãos para poder começar a estruturar essa obra, né? Exatamente. Aqui também teve uma ampliação, né? Tivemos a demolição. Bem importante, né? Ali no caso era um outro cômodo e aqui a gente abriu tudo, ali tinha uma parede onde hoje vai ficar esse vão aqui integrado com sala íntima e sala de estar com TV. E ali vai ter somente uma porta. Essa parede toda foi demolida. Esse apartamento aqui está muito maior do que estava antes. A sensação, né, desse projeto desenvolvido dentro do estúdio, pelo Estúdio SL, né, que a Sofia e a Luana, elas desenvolveram. Então, são portas de correr, que elas vão correr todas para um lado, e a gente tem esse espaço integrado, fluido, né? Tão importante foi esse projeto que o André falou, né? A primeira demolição. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, nossos projetos executivos já são contemplados tudo que vai acontecer, né? Exatamente. Não tem muita surpresa. A gente não começa uma obra sem ter todo o projeto desenvolvido. Então é muito mais seguro. E o time também acontece corretamente e o custo também, né? Isso eu posso elogiar, né? Cláudia e a Patrícia, né? Na verdade, são projetos que não faltam nada. Assim, a gente vê os detalhes, vê em várias páginas, várias pranchas, que está tudo bem detalhado. Desde a iluminação ao rodapé, que é uma coisa mais simples, a posicionamento de ar-condicionado, tudo elas conseguem detalhar com firmeza. André, quais são os detalhes que precisam de mais atenção numa obra e nesta obra? O nosso desafio começa quando entra marcenaria e marmoraria. Essa junção de pedra com madeira, marcenaria e marmoraria, aqui a gente tem um exemplo, que aqui a gente tem esse painel de marcenaria, no eixo vai entrar uma marmoraria, vai entrar uma pedra com as prateleiras e do outro lado vai entrar uma marcenaria. Agora é o momento exatamente da pedra entrar, Ultra Compact, para depois entrar o outro lado da marcenaria. E essa junção ela tem que ser muito alinhada para que tudo bata bem. Eu não posso deixar 2 milímetros de folga que aparece. Então tem que ser bem casado isso. Então isso também entra naquilo que eu falei, né? Da gestão, de ser um profissional que olha tanto civil quanto olha marcenaria e faz a junção e o time, né, de cada Exatamente. peça, né, André? Eu vou te mostrar o segundo exemplo, tá? Vamos lá ver. Aqui é uma adega existente onde ficou aí durante toda a obra, tem vinhos do cliente que ele ama essa adega. Então foi um dos itens que permaneceu aqui. Por conta disso, ser um item móvel, essa adega está funcionando, deixamos ela em funcionamento, mas essa parede aqui, ela é toda de textura.
Então, por ela ser de textura, eu não poderia deixar atrás da adega sem essa textura. Você imagina, a pessoa olhar de lado, não ver a textura atrás. Então, a gente teve o capricho de chegar a adega para frente, passar a textura em toda a parede, que não é nem o momento de entrar essa textura, mas a gente antecipou exatamente para voltar a adega para o lugar e essa parede aqui está intocável, ninguém pode encostar nela, porque essa textura não aceita emenda. Então a gente está fazendo todo o capricho, todo o olhar, mas com todo cuidado também, com zelo, né, e atenção nessa parede, que vai ficar linda. E foi garantido, né, André, a estabilidade desses vinhos, porque a adega está climatizada, com vinhos importantes. Desde o início da obra, da demolição, tá assim, direto. E André certificou e está cuidando para que isso dê certo, né? E isso é um pouco do processo também, né? De saber a hora que entra, exatamente, de priorizar o não envolvimento dessas paredes, né? André, onde o cliente acha que pode economizar, mas acaba tendo prejuízo? Acho que um dos fornecedores seria a marmoraria. A marmoraria tem que ter um trabalho muito detalhado, os seus projetos são muito detalhados, então essa junção mesmo de marcenaria com marmoraria, tem que ter o topo acabado, tem alguns detalhes muito complexos que faz calha na bancada, faz uma série de coisas que, se não tiver uma marmoraria boa, vai acabar não ficando do jeito que o projeto exige. Muitas vezes o cliente faz uma pergunta para mim, mas é a mesma pedra. E aí, o que a gente responde? Não é a mesma pedra. Acho que a marmoraria tem que ter um olhar num todo. Exemplo, a gente tem às vezes uma parede que está um leve vão mais para fora, está fora de prumo, e a marmoraria tem que ter esse olhar para que a pedra fique toda nivelada, porque é uma coisa que é bem gritante, é bem simples, mas acontece constantemente. Então, a pedra é a mesma, né? A jazida, aquela pedra é a mesma, mas o beneficiamento, né, o acabamento que cada empresa vai dar faz a diferença. Às vezes a pedra fica áspera, às vezes não tem o acabamento que o nosso olhar, que a gente é treinado, né? Exatamente. A gente sabe aquilo que é diferente, né? A gente exige muito pela qualidade, né? Todo mundo sabe que a marmoraria, o mármore não é uma coisa barata. Então ele tem que ter o top das qualidades, do trabalho, de tudo ali que foi indicado no projeto. Não adianta a gente comprar uma pedra cara, linda, e essa pedra for mal instalada, ela vai ficar feia do mesmo jeito. Rapidinho. E a gente já andando pela casa para falar sobre outro cômodo, mas para mim, André, a iluminação. Porque quando o cliente quer mudar a iluminação, tirar um ponto, acrescentar, ok, a gente dialoga e fazemos. Agora, quando muda a qualidade do acabamento, a qualidade da luz, aí me preocupa. Para mim, é a iluminação. Já vi, assim, lâmpadas igualzinha que eu tinha especificado, o espaço não aconteceu e quando a gente foi ver, era fabricante daquela lâmpada. Com tudo que a gente pediu, mas o fabricante daquela lâmpada não fez o espaço acontecer. André, o que faz uma obra ter realmente qualidade na entrega? A qualidade é a gente ter cuidado com as coisas do cliente. O cuidado é esse armário aí que já está montado, essa cozinha praticamente toda montada, e ela está com plástico protegendo, com cantoneira protegendo as quinas, porque isso aqui é uma das coisas que acontece muito em outras obras, tendo em vista que a bancada não entrou ainda, de bater nessas quinas, e aí gera um desgaste muito grande em relação ao prazo. Então, para a gente não ter esse desgaste, acho que o cliente fica muito satisfeito quando ele chega aqui e vê aquele bem que ele comprou totalmente protegido. E uma coisa que eu acho que entra falando da gestão, de novo, reforçando, acho que aqui é um exemplo. Quando você tem uma pessoa fazendo gesso, uma pessoa fazendo pintura e uma marmoraria, que não tem um gestor, exatamente, ninguém é dono de nada, né, gente? Então esse plástico lindo que a empresa colocou vai ser retirado, né? Ele cai. O pintor vem, tira o plástico, então não tem ninguém realmente fazendo essa gestão. E aí a culpa cai para todo mundo, né?
Então, quando você tem, né? Aqui na verdade eu costumo dizer que aqui nós somos uma equipe. Eu, como gestor, eu pego cada um e explico que aqui na culpa não é de ninguém, mas todos têm que zelar pelas coisas da casa, do cliente. Então, o marmorista, se ele vê esse plástico cair, ele vai colocar no lugar. A mesma coisa o pintor, se ele lixar aqui, fizer alguma coisa, ele vai varrer. Então, esse ambiente aqui já é um ambiente para ficar limpo. Treinado, né? Treina pessoas para poder manter todo o processo. E uma coisa que eu também gosto muito é que quando no final, eu volto no final, né? Quando vocês entregam o final. Entrega limpo, organizado. Uma coisa que eu acho que é diferente também é que no dia da montagem vocês estão lá junto com a gente dando a mão. Isso é muito importante porque quando a gente entra para fazer a montagem, nós somos estranhos, né, naquele espaço. Então, quando a obra que cuidou desse processo todo está junto, eu acho que a gente ganha empoderamento ainda mais para fazer o resultado perfeito, sabe? Isso é muito legal porque muitas das vezes a própria Cláudia ela é super ligada em iluminação e um monte de coisa e ela chega na obra e fica deslumbrada porque exatamente o que a Cláudia ela procura os defeitos para ela realmente ver. O meu olho, mesmo que eu não queira, ele vai achar. E às vezes ela tem muitos projetos e o que acontece? Às vezes a gente movimenta a luminária 10 centímetros, o olhar dela pega isso. E ela chega no cantinho, naquele dia da entrega e me questiona, André, por que aquela luminária não está no lugar? Qual a dica de ouro para evitar dor de cabeça durante a obra? Acho que a dica principal é que todo mundo sabe. Eu acho que o cliente tem que se preparar financeiramente para iniciar e finalizar a obra. Acho que a maior frase que existe é que a obra gasta muito, é muita despesa, mas se você se preparar do início e para finalizar, você consegue fazer uma obra com uma boa gestão, sem trauma, sem problema algum, que isso aí é o maior dos traumas, é a gente não se preparar financeiramente para iniciar e finalizar a obra. Eu acho que é uma boa dica. E quando você leva isso, né, pra gente, pro gestor, a gente consegue programar isso, né? Realmente é importante. Assim ninguém fica frustrado, né? E a gente também consegue fazer um trabalho bem bacana. Lembrando que a gente entra no início da demolição e a gente só sai daqui no dia que o cliente entra. Então isso aqui, quando a gente fala em obra, no geral, com a Cláudia Pimenta e Patrícia Franco, a gente fala entregar as chaves. Vai entrar tapete, papel, marcenaria, tudo. Você vai ter as vaidades dos adornos. Então tudo vai ser colocado. A obra não é só a construção civil. A obra da gestão da Cláudia de tudo é uma obra que é entregue para o cliente uma chave de um sonho. Uma das coisas ruins que a gente faz às vezes é acontecer do cliente vir morar com a gente ainda trabalhando. Isso. Ai, vamos dar essa dica? Muito o cliente acha às vezes que está acelerando o processo. Acelerando o processo quando dentro não está nunca. Prejudicando a si, porque todo o nosso zelo tem que ser outro. Exatamente. Não é? Então tudo aquele alvoroço que acontece dentro de uma obra vai lentamente, todo com cuidado, porque tem gente morando. Então, isso é uma boa dica, porque tem cliente que pega a malinha e se muda. E eu sempre pergunto, tem necessidade? Não vale a pena ir para um outro apartamento, esperar uns 15 dias para você não ter poeira, não ter problema de segurança e não atrapalhar esse prazo da obra, né? Lembrando que a gente faz obra também com o cliente morando, mas Sim. é uma coisa programada. Programada. E não uma pressão do cliente. A gente consegue isolar os ambientes, tudo direitinho, o cliente mora numa boa. Mas o fundamental é que o cliente não ache que se ele não tá, se ele está no apartamento, ele vai cuidar da obra. Isso. Não adianta, ele contrata a gente para ficar despreocupado. As donas dos projetos chegaram. André, qual foi o maior desafio dessa obra e como vocês resolveram? O maior desafio desse projeto aqui da Luana e da Sofia foi exatamente esse aqui de cima, que foi essa porta de correr. Ela tem em torno de 5 metros. Tivemos que juntar vários profissionais entre marcenaria, colocar a estrutura da madeira em cima e alinhar todo o teto, no caso o gesseiro, para que isso aqui ficasse totalmente nivelado e
conseguisse suportar essa porta. E deu tudo certo, conforme vocês estão vendo aí no local. Quem diria, né, que uma porta ia dar tanto trabalho, assim, né, tanta atenção, mas deu certo. Já estão nesse nível já da gente se preocupar com esses projetos novos aí de Sofia e Luana. É uma grande extensão, né? Muito grande. Então, elas trouxeram para esse projeto uma amplitude, né? O living aqui. Que a cliente queria também lá do escritório, lá do fundo, da sala de DB, conseguir ver essa vista maravilhosa. Então foi a nossa ideia, a nossa sugestão para esse projeto, para poder integrar tudo. E não é uma porta simples, né? Ela também não queria que ficasse fechada, então a porta ela é permite, vazada, né, que ela tenha essa integração, mas também mantendo a privacidade de um espaço como esse. Lindo, viu? Vai chorar não. Oh, tô aqui com a Luana e com a Sofia e a minha equipe de marketing e eu resolvi parar aqui para fazer uma pergunta. Mariana, você pode vir aqui responder? Vem cá. Aproveita, vem também, André. Vamos dividir algo do coração. Mariana fez o projeto com a Sofia e com a Luana, né? O Estúdio ACL assinou o apartamento dela, de recém-casada. E Mariana fez toda a obra solo. Quando, Mariana, você percebeu que você precisava de uma gestão na sua obra? Porque a ProArch entrou já na etapa final. Para mim, eu acho que o ideal era começar já com essa gestão. Porque eu não tive o acompanhamento, mas eu queria permanecer com todas as indicações. Você né? foi bem disciplinada. Nesse sentido, eu tentei ser muito disciplinada. E aí, também fazer a gestão desses fornecedores, que eu acho que é o maior problema. Né? A comunicação, a entrada de cada um, a cortina. São muitos detalhes, então demandar isso sozinha é muito difícil. E não ter alguém para te ajudar, né? Aí o André surgiu, o ProArch surgiu graças a Cláudia, que me ajudou muito nessa fase. E aí consegui finalizar todo o projeto, né? Eu acho que na sua residência, acho que foi muito importante, né? Porque apesar de não ser um apartamento tão grande, né, Mariana? Que torna, eu acho que isso até mais desafiador, né? E se torna, as pessoas não acreditam, mas se torna mais desafiador, porque você tem que ter uma gestão ali, tudo muito junto, né? E morando. E ela ainda estava morando, ela se mudou já no processo final da obra, mas sem ter entrado marcenaria, sem ter entrado textura, papel de parede, cortina. E aí a gente veio somar, né? A ProArch veio somar para trazer isso tudo, né? E aí respiramos. Ela casou, ela diz que agora ela casou. Agora a Mariana casou, enfim. É muito importante, né? Até para a vida do casal, dos filhos, aquilo que eu falo de segurança, de cuidado. Eu acho que o principal também é tirar a dor de cabeça. Teve dias que eu cheguei na sala e o André, sai daqui que você não vai mais ouvir nada, né? Então ele pegou a responsabilidade e tirou uma culpa, uma incerteza, né? E fez acontecer ali com o que tinha. A nossa segurança é muito importante porque quando a cliente passa essa confiança na gente, a gente consegue trabalhar com tranquilidade. A gente nunca vai dizer que gerir uma obra é fácil, um projeto é fácil. Mas é o nosso trabalho, ela tem outro trabalho e não dá para levar os dois juntos. A gente precisa dedicar todo o tempo em cima de uma gestão. E aí as pessoas acham que é só chamar e colocar um aqui e outro lá, mas não é bem assim. A gente precisa de muito tempo e programação de cada equipe que vai entrar. E uma das coisas que você falou, quando eu perguntei, ele me falou nos bastidores, o que o cliente deveria fazer, não foi uma coisa que eu te perguntei? E ele falou, o cliente deveria acreditar em mim, né? Acreditar na gestão. Porque eu que cortei essa fala dele, falei assim, não, parece que a gente está vendendo alguma coisa e não que é uma coisa real. E realmente é real, né? Quando você crê, né, você deposita ali a responsabilidade numa pessoa, primeiro você cobra daquela pessoa
E segundo, aquela pessoa se empodera, né? E quando eu vou para a produção, eu falo, me dá a posse da sua faxineira, para eu poder comandá-la na hora de limpar as coisas, para eu abrir o tapete, né? Porque se eu não for empoderada, ninguém vai me... Não tem aval, né? Não tem aval, ninguém vai respeitar o momento que eu estou pedindo, né? Então, um pouco disso na obra também, né? Na verdade, a gente sabe, as coisas, quando a gente confia no processo, as coisas fluem, as coisas dão certo. Então, eu costumo até agradecer o cliente no início, quando ele contrata a gente, no final, quando ele vem agradecer e falar o quanto ficou satisfeito, porque, na verdade, a gente sabe que vai fazer o trabalho de excelência, mas ele precisa acreditar na gente para isso. Meninas, como foi para vocês chegar aqui e ver o que era uma parede branca, né, uma tela branca, está se tornando realidade, está se materializando? Eu acho que a gente, como gosta muito de criar, né, quando a gente vê a nossa criação tomando forma e sendo real, é um sonho pra gente também. Então eu acho que é um caminho que é tanto um sonho para o cliente quanto para nós também. Então a gente conseguir, primeiro, criar algo que tem tanto significado para o cliente e ver isso realmente real, né, palpável. Então, pra gente, sim, a gente sempre fica, que lindo. Já sabia que ia ficar lindo, mas a gente fica mais ainda, assim. E a gente sente que a gente está fazendo até pra gente, como se fosse realizando o nosso sonho da nossa casa. Então, quando o cliente faz uma mudança, já está tudo pronto, a gente sente uma realização como se fosse nossa, pra gente. Então, a gente vê tudo no 3D, mas quando a gente chega aqui, o nosso olho brilha, né, com tudo pronto, todos os detalhes do jeito que a gente pensou, e a gente vê que realmente saiu do papel, né, concretizado. Eu, às vezes, chego numa obra e faço um vídeo, eu falo assim, tá lindo isso! Aí eu falo para quem tá me escutando, eu falo assim, vocês não estão entendendo nada, né? Eu admirada com isso aqui, mas eu já consigo, né? A gente já consegue visualizar aquela transformação. E aos poucos a gente vai vendo cada coisa que a gente desenvolveu sendo executada, credenciada. E às vezes a gente tem um testemunho do cliente falando que está ficando belo, que está gostando. Aí mais ainda, né? É isso, meninas. Agora elas vão dar um giro pelo apartamento, vão fazer suas considerações com a obra, porque eu gosto também daquela pessoa que projetou visitar a obra. Eu acho que é uma oportunidade para a gente, arquiteto, ver aquilo se tornar essa tela que está se tornando, mas também, às vezes, cuidar, né, de apontar alguma coisa que só o nosso olhar sabe, né? Então é um pouco disso. Boa obra para vocês e bye bye.